No vídeo de hoje, vamos falar dos 40 anos de lançamento de um dos maiores discos da história do heavy metal. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, 25 de maio é o dia de comemorar os 40 anos de lançamento de um dos maiores discos da história da música, da história do heavy metal. Estou falando do Holy Diver. Sim! Disco de estreia da banda do Dio. Mas antes de falar exatamente do Holy Diver, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Sim, vamos lá para 1982, ó. Falar desse disco aqui, ó, Live Evil. Disco ao vivo do Black Sabbath, onde a banda estava excursionando, né, pelo mundo com a turnê do disco Mob Rules, que havia saído lá em 81. Vale lembrar que Live Evil representou o último disco, né, com dias vocais. Diz a história que isso se deve por conta de dois acontecimentos. Primeiro, porque Ronnie James Dio tinha uma certa resistência, né, em cantar algumas músicas, né, alguns sucessos lá da fase do Ozzy, mesmo sendo os principais hits, né, do Black Sabbath. E o segundo, porque durante a mixagem aqui do disco, Dio teria tentado, né, fazer com que sua voz se sobressaísse. Então Tony Iommi acabou não gostando, e mesmo com o Dio substituindo a altura, né, o Ozzy, a banda acabou o dispensando. Vale mencionar que essa já era a segunda vez, né, que Dio era dispensado, né, dos vocais de uma banda. Lá no fim da década de 70, Rich Blackmore, né, o líder e dono, né, do Rainbow, acabou dispensando o Dio porque não estava muito contente, né, com a temática das músicas do Dio. Então, quando o Ozzy anunciou que estaria de saída do Black Sabbath, Tony Iommi acabou o recrutando. Dá para dizer que Ron James Dio ocupou, né, esse cargo muito bem. Então, diante da segunda dispensa, Ron James Dio decidiu que a partir dali ele não queria mais fazer parte da banda de ninguém, né? E disse que estava na hora de montar sua própria banda. Então recrutou alguns ex-companheiros, né? O próprio ex-baterista do Black Sabbath, Vinny Appice, um ex-baixista que havia tocado com ele lá no Rainbow, Jimmy Bain, e uma guitarrista irlandesa que havia tocado numa banda chamada Sweet Savage, promissora, mas um pouco desconhecida, Vivian Campbell. Então, como dono, né, da sua própria banda, Dio decide ele mesmo produzir o disco. E no dia 25 de maio de 1983, ele lança Holy Diver, né, seu disco de estreia. Disco aclamado pela crítica musical e é de longe o disco mais bem sucedido comercialmente da carreira de solo do Dio. Então, diante do sucesso do Holy Diver, será que o Black Sabbath se arrependeu em tê-lo mandado embora? Não dá para saber. Mas, para não ficar atrás, Tony Iommi, né, e sua trupe decidiram recrutar o ex-vocalista do Deep Purple, Ian Gillan, e também lançaram o disco em 83, ó, Born Again. Uma das capas mais feias da história da música, da história do rock. Se você já ouviu, né, alguma música desse disco aqui no rádio, considere-se uma pessoa de sorte ou azar o seu. Disco que, se a banda pudesse apagar da discografia, certamente o teria feito. Pode mencionar que o álbum causou tão um impacto, né, desde seu início, que tudo chamou atenção, inclusive a sua apresentação, a sua capa. Ilustração criada por Randy Barrett, que traz o mascote da banda, né, Murray, uma criatura diabólica, puxando ou chicoteando uma corrente de metal quebrada, e um homem vestindo um traje de padre católico, se debatendo e espirrando em um corpo d'água, enrolado e preso na outra ponta da corrente quebrada.
Dio chegou a dizer que a sua intenção não era criar polêmica, né, com a capa. E foi rápido em argumentar que as apresas enganam, né, para que as pessoas não julgassem o livro pela capa. E que podia ser facilmente o padre lutando e derrotando a criatura demoníaca. Vai lembrar que Murray, o mascote a partir daqui, fez parte de vários outros discos da carreira do Dio. Vale mencionar que Dio sempre teve uma particularidade, né, em relação às suas composições. Ele costumava abordar temas fantasiosos. Falava de dragões, castelos, misticismo, guerras medievais. E quando foi lhe perguntado a respeito da temática, né, do livro, ele disse que muito do heavy metal ocorreu em território semelhante, né, que era um reino de torres escuras e selva impenetrável, habitada por batalhas e adversidades. As letras falavam sobre guerreiros, né, desbravando e explorando esse mundo, normalmente vencendo essas batalhas. E Dio ainda completou dizendo que na época em que estava compondo as músicas, né, para gravar o disco, houve um aumento, né, de elementos de aventura heróica na cultura popular, como o livro O Senhor dos Anéis, por exemplo. Esses elementos estavam tendo certa influência, né? E além do mais, Dio já tinha lido Sir Walter Scott e ficção científica durante sua adolescência. Algumas revistas especializadas em música fizeram críticas positivas, né, em relação ao lançamento do disco. A AllMusic, por exemplo, chegou a dizer que Holy Diver continua sendo o ponto alto, né, indiscutível da carreira do Dio e um dos melhores álbuns de puro heavy metal da década de 80. Vai lembrar que quando se fala de melhores discos, né, da história do heavy metal da década de 80, a gente não pode deixar de citar outro disco com Dio nos vocais, ó, o Heaven and Hell. Disco que abriu a década de 80. Outro disco icônico, considerado um dos melhores discos, né, do Black Sabbath, com ou sem Ozzy. Outra revista importante, né, a Kerrang, chegou a classificar o disco como o 5º melhor lançamento de fim de ano da revista britânica. E ainda considera o disco de heavy metal melódico perfeito e uma compra essencial. Lançamento de fim de ano? Mas o disco não saiu em maio? Ou será que lá na Europa o calendário é diferente? E numa lista com os top 25, né, álbuns de metal, organizado pela revista IGN, Holy Diver ocupa a 8ª colocação. A revista ainda chegou a dizer que o disco gerou 2 das melhores músicas, né, de metal dos anos 80, Holy Diver e Rainbow the Dark. Então, 25 de maio de 1983, há 40 anos, o Dio estreava sua carreira solo com esse disco incrível, impecável, icônico e emblemático, Holy Diver. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para a gente falar, né, dos 40 anos de lançamento do Holy Diver, um dos discos mais incríveis da história do heavy metal. Espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.